Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha ele aqui comigo. Nosso querido Andresso. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Wellington. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no canal Wellington Campos FC. E hoje temos assunto, né? Tem, não faltam assuntos aqui para a gente trazer. O campeonato está muito bom, né? E, inclusive, vou pegar aqui meu amigo Andresso para saber, está vindo reforços mesmo? O Vasco está no mercado ou parou? A janela ainda não fechou, mas o Vasco já fechou a dele. Então, vamos saber sobre isso já, mas antes aquele pedido tradicional, se inscreva no nosso canal. Gente, mais de 60% que assiste os nossos vídeos não são inscritos, não se inscreve e não paga nada não. Pode cutucar o dedo aí, pode se inscrever, apertar o sininho também, pode apertar o joinha, que é importantíssimo. Para que o cara aperta o joinha? Para o algoritmo entender que você gosta desse conteúdo e te recomendá-lo sempre que você abrir o seu aplicativo ou entrar pelo navegador no computador. Então, o que é o algoritmo? O algoritmo... Aí eu sou de humanas, o Wellington. Aí você está querendo complicar. É uma coisa que faz você... que a inteligência artificial, que é a palavra da moda, é a inteligência artificial que, baseada nos teus gostos, né? Que mede de acordo com os seus gostos, de acordo com aquilo que você curte, que você comenta, que você compartilha, aquilo que você gosta de ver e sugere sempre para você. Viu? Então, nada mais do que isso. Fica, então, combinado. Vai estar assim de notícia. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Deixa eu aproveitar aqui o carinho do Gabriel Andresso conosco, né? Vamos começar com o jogo de ontem, clássico. Deu o quê? 1 minuto e 20, 1 minuto e meio. O lateral esquerdo do Fluminense, o Fuentes, ele perde uma bola. E depois, na entrevista coletiva do Mano, eu achei muito interessante. O erro não foi do lateral, o erro foi do passe. Que ele esperava o passe à frente, o passe veio atrás, ele teve que se virar. No que se virou, perdeu a bola. E o Verratti foi perfeito, né? Ali deu uma aula, a gente tem que fazer assim para mim. E o Coutinho, habilidosíssimo, meteu a bola lá dentro, 1-0. Os tricolores acharam, ai meu Deus, é hoje que nós vamos tomar uma carroçada. Pois é, falou, olha, tá vendo, velho? Vem goleada aí. Ai, Mano Menezes tá vendo o emprego dele indo embora, assim, lá no fundo. Só que batendo asinha. Pois é, mas no final das contas é aquilo, futebol é futebol, né? E sempre imprevisível, e o Fluminense conseguiu virar muito competentemente ainda no primeiro tempo e aproveitando-se dos espaços que a defesa do Vasco deixou, e o Vasco também não conseguiu se recuperar na segunda etapa, criou até muito pouco para um time que precisava da vitória e que queria a vitória. Então, realmente é a primeira derrota do Vasco no ano, mas que já liga um alerta, porque vão ser 3 jogos difíceis agora na reta final. O Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa, mas é lá dentro, um campo pequenininho. E ganhou do Madureira. Ganhou do Madureira nessa quinta-feira. Então lá dentro do Aniceto Moscoso. E já encostou, já está um ponto de diferença, então é um confronto direto. E depois tem 2 clássicos, né? Um contra o Flamengo e um contra o Botafogo. Então, para o Vasco, realmente, foi uma primeira derrota, mas que, mesmo tendo sido apenas a primeira, já liga um sinal de alerta, porque ameaça a classificação, a própria classificação do Vasco para a semifinal, que já parecia algo mais ou menos encaminhado, especialmente se o Vasco vencesse nessa quarta-feira, porque aí assumiria a liderança até de maneira isolada, pelo menos provisoriamente, né? Se bem que não, né? Indo para 16 pontos, ninguém pegaria nessa rodada, mas... Em todo caso, pelo contrário, perdeu e agora se complica e vai precisar realmente voltar a vencer pelo menos 2 vezes para garantir a vaga nas próximas rodadas. Eu quero falar do setor defensivo, mas antes me ocorreu aqui, durante o seu brilhante comentário, o Vasco não soube explorar o desespero tricolor. Pois é. E aí coube também ao Fluminense ter a calma que precisa ter momentos de pressão, né? Porque quando está tudo ruim é muito fácil ficar desesperado, é muito fácil
botar a mão na cabeça ou ficar paralisado de medo, não só para futebol, mas para qualquer coisa. O difícil é você falar, não, peraí, deixa eu respirar aqui, ver o que eu tenho que fazer. Porque também depois do gol, o Vasco também não fez aquela pressão. O Fábio, não fez. O Fábio também não fez defesas espetaculares, evitou uma goleada, nem por isso. Mas, obviamente, que você perdendo por 1-0. O Fuentes errando tudo. A torcida pegando no pé, com 4 minutos já estava vaiando o cara. Evidente que é uma situação de pressão, mas aí o Fluminense soube ter tranquilidade e, sobretudo, esse monstro sagrado do futebol tricolor que chama-se John Arias, que joga uma bola redonda e que nessa quarta-feira jogou mais uma vez e fora de posição, né? Porque ele não é que ele não possa jogar como armador, ele pode jogar onde ele quiser. Mas ele vinha atuando no ataque pela direita e numa mudança tática. Mas na seleção da Colômbia ele joga de armador. Claro, não, ele pode jogar nessa posição, mas é porque ele vinha jogando sempre, quase sempre, né? Jogou como um atacante pela direita, mas na necessidade o Mano colocou ele para jogar no meio e, na verdade, foi o fiel da balança, foi o grande nome da partida e muito por causa disso que o Fluminense conseguiu vencer por 2-1 e poderia até ter vencido por mais. Na Tupi, o Gerson Canhotinha de Ouro até falou sobre o John Arias, que tinha que renovar com ele até 3.000 pancada, né? Acho que 3.580, troço assim, e pagá-lo 5 milhões de reais por mês e mandou o presidente Mário Bittencourt se virar. Pô, então, o John Arias, você vai me ajudar agora. O Vasco tomou 5 cartões. Com certeza, 4 foram faltas cometidas no John Arias, inclusive do gol de cabeça do Thiago Silva. Eu só não me lembro agora se o cartão do Paulinho, que foi o primeiro lá na ponta esquerda do ataque do Vasco, na lateral direita do Fluminense, se foi por causa do John Arias. Esse eu não me lembro. Não, esse foi em cima do Guga, que o Paulinho, perfeito. O Paulinho vai chegar para dar aquele carrinho. É aquele carrinho desnecessário, né? É o carrinho que se você acerta a bola, você sai com a maior moral, a torcida grita teu nome e tudo mais. Mas se você erra por um pouquinho, você levanta o teu adversário. E você toma um cartão. E foi exatamente o que aconteceu. O Paulinho foi com muita sede ao pote. Ainda estava 1-0 o jogo, se eu não me engano. E aí o Guga levou a falta, ficou lá se contorcendo no chão. Mas é verdade o que você falou. O Arias, ele, além de tudo, além de ter sido um jogador eficiente com a bola no pé, ele ganhou muitas faltas para o Fluminense, ganhou muito tempo para o Fluminense, sobretudo no segundo tempo. Na tentativa de tentar tomar a bola ali, o Vasco do meio para frente, para iniciar um contra-ataque, não dava. O Arias dominava, colocava no chão, protegia, escondia a bola e fazia... Desequilibrou, né? E fez o Fluminense ganhar tempo. Então, realmente foi uma bela atuação do colombiano, nada que surpreenda. E o Vasco não teve o que fazer, não estava numa noite inspirada e não teve como contê-lo. E de Armancano, que o torcedor vascaíno conhece e é apaixonado, morre de saudade, no lugar certo, na hora certa, não foi o chamado gol de sorte. Ele bota o pé na bola com consciência e tira completamente o Léo Jardim da jogada. Pois é, o Cano é esse tipo de jogador. Ele não é... Ele até tentou fazer uma função de armador ali no segundo tempo, puxando um contra-ataque fora da área, mas... Não é dele. Não é que ele não tenha noção, mas é outro tipo de jogada. Ele é o jogador do último toque. Ah, mas ele não sabe jogar com a bola no pé? Não, não é que ele não saiba. Mas é uma outra dinâmica, é uma outra necessidade que um jogador, para fazer isso, que ele precisa ter. E o Cano se garante muito mais dentro da grande área, ou na entrada da grande área, porque ele faz gol de qualquer lugar, mas dando poucos toques na bola. Ele precisa de um espaço, um espacinho assim. Se ele tiver esse espacinho para finalizar, ele finaliza com perigo e quase sempre consegue fazer o gol. E nesse caso nem precisou, ele só precisou ser oportunista, que o chute foi do Fuentes, a bola ia no gol de qualquer jeito, mas aí o Cano espertamente desviou e aí, como já estava muito em cima do Léo Jardim, não deu para defender e foi o grande nome realmente da virada. E que ninguém nos ouça, o Léo Jardim é uma vítima do Germancano, um dos gols mais bonitos do Maracanã. O Cano chuta do meio campo ali, logo após a metade do campo, e consegue encaixar na gaveta. Foi um dos primeiros jogos do Léo Jardim. Foi mesmo. Foi 2023, naquele Carioca que o Fluminense ganha e que só comprova que o homem faz gol de tudo que é lugar. Ah, não, ele é atacante de área. Ele é. Mas se tu soltar a bola ali, eu vi ele fazer um gol contra o São Paulo ano retrasado também no Maracanã, que foi uma maravilha. E esse gol de meio campo, enfim, ele precisa de poucos toques na bola. Ele não precisa de tanto espaço perto do gol. Ele precisa de espaço
para pensar o que fazer e finalizar. E se você der esse espaço, você acaba sendo punido, e às vezes até se você não der, porque ele desdobrando, enfim, sendo oportunista, às vezes a bola cai no pé, cai na cabeça, e aí já sabe, como dizia o Apolinho, estopa. Estopa. Andresso, e eu já comecei a ouvir dos vascaínos reclamações quanto ao setor defensivo. E nesses grupos de vascaínos, eu ouvi um comentar assim: esse Oliveira já está me fazendo sentir saudade do Léo Pelé. O ponto todo é o seguinte: é claro que o Maicon e o Léo Pelé foram criticados ano passado, e criticados justamente pela torcida. Não quero aqui tirar de maneira alguma a razão do torcedor, mesmo porque eles falharam em muitos momentos. E também não quer dizer que o Oliveira e o Lucas Freitas, que chegaram agora, e o próprio João Vitor, que ficou, não tenham capacidade técnica e não possam melhorar. Mas uma coisa a gente não pode negar: são jogadores menos experientes do que eram o Maicon e o Léo Pelé. Perfeito. O Maicon, não é só pela idade. Não é só pela idade, 36 anos, mas jogou no Porto, jogou no São Paulo, jogou no Santos, sempre foi titular. Um jogador com esse currículo e com essa idade, ele tem uma cancha, ele tem uma experiência. Conhece os atalhos do campo. Conhece os atalhos. Aí a gente pode falar qualquer coisa em relação a mas física, tecnicamente, não vai bem. Outra discussão, mas eu estou falando de experiência que acaba contando, às vezes, mais do que esses critérios. E o Léo Pelé é a mesma coisa. Não estou dizendo que o Maicon e o Léo Pelé tivessem que ficar, não estou dizendo isso. Mas são jogadores que têm uma rodagem, uma experiência. Léo Pelé no São Paulo, no Fluminense, né? Então, a gente conhece, a gente sabe. E o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira são jogadores mais jovens. O Lucas Oliveira nem tanto, tem mais ou menos a mesma idade do Léo Pelé, mas com uma experiência não tão grande em grandes equipes, pelo menos do futebol brasileiro, quanto os que saíram. Podem se recuperar? Tem condição de se recuperar? Lógico. Com toda certeza. Mas também é importante que a gente lembre o seguinte: o Maurício Lemos, que é o jogador que chegou contratado para ser o titular, ainda não estreou. Ainda não está 100% fisicamente. Acredito eu que a comissão técnica os esteja preparando para esses clássicos da reta final. A gente não tem a informação ainda se ele já vai ser relacionado para segunda-feira contra o Sampaio. Não vou dizer que é pouco provável, mas não é uma certeza. Acho que a possibilidade maior é que ele venha a ser aproveitado contra Flamengo e Botafogo, porque são jogos que vão efetivamente definir a classificação. Então, é um nome que ainda não estreou, mas a grande preocupação, embora a torcida com razão se preocupe com a defesa, ainda é o ataque. Porque o ataque ainda carece de jogadores de opções. E aí? Está buscando? Continua. O Marcelo Santana está muito criticado. Tem gente... me lembrou da época do Paulo Brax, né? Pedindo a cabeça do Paulo Brax, agora está pedindo o Marcelo. Com a diferença que o Marcelo Santana, ao contrário do Paulo Brax... Na época não tinha dinheiro. Não é nem isso, não. O Marcelo Santana, eu acho que ele conta com um respaldo da diretoria que talvez nem o Paulo Brax tivesse. Não. Né? Então, dessa vez, pelo menos é o que se fala internamente, né? O que a gente pode apurar é que o Pedrinho e o Felipe têm plena confiança no Santana, e inclusive o Pedrinho fez questão de se jogar na frente da bala pelo Marcelo Santana, no sentido de falar: olha só, tá difícil de trazer reforços, mas tá difícil para ele, tá difícil para mim também, porque eu também negocio, eu também me meto nas histórias, eu também falo com o Carlos Amodeu, que é o CEO, então tá difícil para... Mas não é por causa dele, tá difícil para todo mundo, por causa de grana, por causa de dificuldade, de concorrência. Ele não pode fazer loucura também. Pois é, aí você vê, o Vasco já tentou, só para falar dos reforços que o Vasco tentou trazer e não conseguiu. Brian Rodrigues, o América do México até aceita vendê-lo, até aceita negociá-lo, mas só no meio do ano, aí o Vasco não quer. Bruma foi o último. Rony, Wanderson, Rony do Palmeiras, que vai para o Santos. Wanderson, do Internacional, foi para o Palmeiras. Me ajuda aí, Wellington. Agora eu estou tentando lembrar, não vou conseguir lembrar todo mundo. Mas, enfim, jogadores de ataque que foram... Coelho, do Atlético Paranaense, que também não veio. Canóbio foi para o Fluminense, mas não chegou a ter oferta pelo Canóbio. Lavega, esse sim, foi para o Fluminense. O Vasco já vinha cortejando, mas não arrumou nada. E aí, agora o nome da vez é o Eric.
Eric, aquele ex-Botafogo, também atacante de lado, jogador de 30 anos, torcedor carioca tem alguma lembrança dele, ele jogou bem no Botafogo e passou pelo Palmeiras, pelo Goiás, né? E hoje está no Japão. Mas tem contrato até o final do ano, tem que se livrar do contrato. Tem contrato até o final do ano, mas ele não joga num clube de ponta do Japão. Ele joga num clube chamado Machida Zelvia, que é da primeira divisão, é da J-League 1, da primeira divisão japonesa, mas não descarta vender o atleta. O campeonato japonês começa dia 16 de fevereiro agora. E a janela, portanto, está aberta, que nem a nossa aqui. A nossa fecha dia 28 de fevereiro. Então o Vasco analisa, porque o Vasco chegou a oferecer ao Bruma 40 milhões de reais. Como que eles conseguiram arrumar isso aí, eu não sei, mas ofereceram. Se consegue oferecer 40 milhões de reais para o Bruma, consegue oferecer que seja metade disso, ou pouco mais da metade disso, pelo Eric. A questão é os japoneses aceitarem a proposta e vender. Se aceitarem, o homem vem logo de uma vez, ou em tese, né, resolve ou começa a resolver um problema, que é a falta de atacante de lado e com um jogador de qualidade. Aí a questão seria discutir salário, isso e aquilo, mas tempo de contrato. Mas, em todo caso, é um nome que a diretoria procura e que passa a ter como prioridade. Falei isso aqui várias vezes nas últimas semanas. Fulano agora é a prioridade. Beltrano é a prioridade. Cicrano é a prioridade. E não é chute. É porque o Vasco tenta mandar com a porta na cara. O jogador, às vezes, não aceita ou, né, faz aquele doce para... Ah, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo. No caso do Bruma, ele queria luva adiantada. O Vasco falou, não, assim eu não quero. Eu tenho aqui a proposta para dar na mão do Braga. O Braga aceita? Aceita. Aí a coisa enrolou, o Benfica chegou oferecendo a luva na hora, e o Benfica já está ali do lado dele, porque é português mesmo, acabou levando. É euro contra real? No final das contas, os valores até eram os mesmos, mas essa questão da praticidade do cara não que precisar atravessar o Atlântico e ficar por lá mesmo para ganhar a mesma coisa, ele falou, não, eu fico aqui. E aí só o troca Vasco... de cidade. Pois é, só pega um trem ali de Braga para Lisboa, tá tudo certo. Chega em 1 hora, ou 1h15, sei lá. Então fica tudo em paz, tudo em casa, não tem problema com a família. Ah, não, tá do outro lado, 9 horas de avião. A gente sabe que, querendo ou não, quando o cara quer vir, beleza. Mas quando o cara tem, quando tem alguma amarra, fica mais difícil, então o Vasco não conseguiu. Estou falando isso aqui não é no sentido de defender A, B ou C, mas é também entendendo que a situação financeira não é fácil, o mercado está inflacionado e a situação financeira do Vasco passa longe de ser tranquila por conta de toda aquela situação. Se fosse tranquila, não estava precisando conversar com o Marinakis, não estava precisando vender a SAF, que é aquilo que o Pedrinho já disse que quer fazer, e a diretoria entende que é necessário, e é mesmo, para que o clube possa ter uma saúde financeira boa bastante para ser competitivo. Tanto é verdade que o Vasco só trouxe o jogador, ou quase só trouxe o jogador de 1 ano para cá, que estava sem contrato. As exceções foram, talvez, o Max Domingues, que veio por 8 milhões ou 9 milhões de reais, mas ainda assim não é um valor espetacular. E o resto é a coisa que o Vasco vem pagando aí da época da 777, de acordos que foram feitos e tudo mais. De resto, só jogador que estava em fim de contrato. Agora o Eric pode ser essa bala de prata, como seria o Bruma, como poderia ser o Brian Rodrigues, na tentativa de trazer um jogador mais qualificado para reforçar o elenco. E aí, qual a sua opinião? Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade também, é legal. No próximo vídeo, te prometo mandar aqueles abraços. Hoje eu quis aproveitar o papo aqui com meu amigo Gabriel Andresso, enriquece muito o nosso trabalho. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. E você vai continuar nos ajudando a colocar diariamente vídeos aqui, né, para que você possa, então, acompanhar as notícias diariamente. Tá certo? Andresso, um abraço. Um abraço, Wellington, para você mais uma vez e para todo mundo ligado aqui no canal. E sigam acompanhando também a cobertura do Vasco na Super Rádio Tupi. Isso aí, com ele, Gabriel Andresso. Tamo juntos, gente. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e o Wellington Campos.